Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre um pouco sobre o agronegócio, que eu tomei gosto sobre o assunto, tô achando o assunto bem legal e também é a base da nossa alimentação, né? Sem o agronegócio nós vamos morrer de fome. É isso aí. Bom, e hoje nós vamos falar sobre as estufas, né? Só não aquela coisa de efeito estufa, aquela porcaria que nós já refutamos aqui várias vezes, mas sobre as estufas, da parte realmente da agricultura. E para falar isso aqui comigo, está aqui meu amigo Mário Fonte, engenheiro agronomista, que é especialista nessa área, então ninguém melhor para falar com ele. Boa noite, Mário, tudo bem? Olá, Tiago. Boa noite. Tudo bem e você? Vamos lá. Perfeito. Vamos lá. Então, meu amigo, o show é seu, eu sou um mero espectador, tô aqui para aprender. Toca o barco. Nós separamos aí umas imagens, né, para ilustrar um pouco essa nossa conversa. Se você puder colocar aí, Tiago, na Opa, tela para a gente. Isso, olha aí. Ó. Bom, o que vocês estão vendo na tela aí? Né? Uma imagem minha de uma estufa onde eu estive trabalhando na Holanda, né? Nos idos anos de 1985, né? Recém-formado, então fui me aventurar na Europa e acabei caindo nessa estufa de produção de mudas, né? Então vocês veem pela estrutura e pela complexidade, né? Quer dizer, tem vários detalhes que depois a gente pode voltar a falar sobre, mas o que vocês estão vendo aí? Quer dizer, primeiro, uma grande estrutura para suportar, olha aí, para suportar o próprio telhado, né? Isso aí não é simplesmente um filme plástico. Isso aí é um sanduíche de plástico, ar e plástico para criar um isolamento térmico, para evitar a perda de calor interno, né? E por quê? Bom, porque tradicionalmente as estufas, né, ou os cultivos protegidos, como também são conhecidos, né, eles foram desenvolvidos inicialmente na Europa, também nos Estados Unidos, para em áreas onde o clima em geral, dependendo da época do ano, obviamente, é muito duro, né? Essa região, por exemplo, da Holanda, no inverno neva, né? Então, como é que você vai manter a produção durante o ano inteiro se no local cai neve? Então, essa estrutura ela tem realmente esse reforço todo para suportar o peso da neve, né? Com o calor, essa neve se cair, ela logo vai derreter. Então tem calhas, vocês veem pelas colunas, né? Que de tempos em tempos tem uma calha para recolher a água, né? Na Holanda também chove, aliás, lá chove bastante, né? Então são esses detalhes todos que podem ilustrar um pouco essa nossa conversa, porque a questão dos cultivos protegidos é que você tenta proteger o ambiente, né? Quer dizer, perdão, a cultura do ambiente, né? E controlando os fatores, né? Nessas estufas, por exemplo, se você quiser passar para uma foto seguinte aí, Tiago, da nossa sequência aí, isso, olha aí. Você tem aí umas bancadas para enraizamento das mudas que a gente produzia naquela outra estufa, né? Então, ali você coletava as estacas e aqui você está fazendo o enraizamento dessas estacas. Isso aqui são banquetas elevadas, né? Para você trabalhar na altura confortável, né? Então, e o que acontece? Dentro dessas banquetas, por dentro desse substrato, passam mangueiras de polietileno com água quente para esquentar principalmente o substrato, para poder desenvolver o processo de enraizamento, né? Tem uma estufa. Bom, só um minutinho, Tiago, antes de passar. Vocês veem também no teto que essa estufa tem um sistema de sombreamento. Por quê? Porque as mudas, muito jovens ou ainda não começaram a enraizar, se tiver muita insolação, ela pode dessecar, né, ou perder muita umidade,
não tem as raízes ainda para absorver. Na verdade, isso aqui é uma bancada para forçar o enraizamento, quer dizer, tem a parte verde, mas não tem as raízes. Então, é por isso que se usa esse sistema de sombreamento. Então, vocês estão vendo aqui nessa sequência vários detalhes que envolvem a produção em estufas. Passa mais uma, Tiago, daquela que nós separamos. Aqui é exatamente a banquetinha onde está até, né? Botei aí que eu acho que chama xilogravura, né? Marquei a minha lá, Mário do Brasil. Eu passava horas aí sentado nessa banquetinha andando, né? Coletando exatamente essas estacas, que é o que vocês estão vendo em cima. Tem uma separadinha aí, exatamente. Isso aí enraizado naquela banqueta, né? Enfim, naquele canteiro elevado, é o que depois a empresa comercializava. Isso aí são mudas de cravo, né? Vamos passar mais uma, Tiago? Que eu acho que a gente fecha com isso. Isso aqui é o sistema de calefação do complexo de estufas aonde eu estava trabalhando, né? Então, isso aqui é uma caldeira a gás natural, né? E uma coisa interessante que a gente pode aproveitar para comentar, e por isso é que eu coloquei essa foto também, os gases de escapamento dessa caldeira, né? O que são os gases de escapamento? Bom, você está queimando gás natural, né? Insuflando bastante ar, então você tem uma combustão estequiométrica, né? Perfeita, não tem monóxido de carbono, você só produz dióxido de carbono, né? Dióxido de carbono esse que é fundamental para as plantas, né? A gente tem conversado aí nos nossos hangouts, agora não chama hangout, como é que a gente chama isso aqui? Live, deixa live mesmo. Da live. Muitos, senão a gente vai fazer propaganda dos outros, né? Então, nessa nossa live aqui, o que a gente tem conversado, nessas lives que a gente tem conversado muito sobre, né, os principais insumos para a produção agrícola, né? Quer dizer, fundamentalmente, bom, o sol, né, que nós estamos vendo, quer dizer, a estufa tem um filme plástico para ficar, para permitir que boa parte da radiação solar penetre dentro da estufa, né? É um problema, inclusive, com o tempo ou com aquele excesso de estrutura que vocês viram, aquilo chega a sombrear a cultura. Então, nem toda a radiação solar que você estaria recebendo se estivesse do lado de fora, você vai receber ali dentro, o que é realmente um dos fatores limitantes. O outro fator, que vocês talvez não tenham nem percebido, mas essas banquetas, elas são irrigadas. Então, você precisa de água, você precisa da luz do sol, você precisa de água e você precisa do dióxido de carbono, né? Que é o principal elemento do desenvolvimento dos vegetais. Quer dizer, sem dióxido de carbono, não tem fotossíntese, né? E nessas estufas na Holanda, foi aí onde eu aprendi esse truque, né? O que a gente fazia? Os gases de escapamento da estufa eram derivados para dentro da estufa e, portanto, você incrementava o conteúdo de dióxido de carbono dentro da estufa, né? E o que eu pude verificar na temporada em que eu fiquei lá era impressionante o quanto essas plantas produziam, né? Porque você tinha insolação, quer dizer, na Holanda você está muito ao norte, né, no hemisfério norte, então o sol passa assim de esgueio, né? Próximo do inverno, então quase na linha do horizonte, né? Essa estrutura toda. Vou desligar aqui o brinquedo para não atrapalhar a nossa live aqui. Então, estávamos falando sobre insolação e sobre o dióxido de carbono dentro das estufas, né? Quer dizer, com esse incremento que se obtinha, né? Quer dizer, na atmosfera a gente tem hoje cerca de 400 partes por milhão
de dióxido de carbono, né? Naquelas estufas onde fazia-se o enraizamento e o desenvolvimento das mudas, né? No desenvolvimento das mudas, a gente tinha cerca de 800 partes por milhão. E nas bancadas de enraizamento, nós tínhamos 1.200 partes por milhão, ou seja, o dobro e o triplo do que tem normalmente na atmosfera, né? Então, quer dizer, eu sobrevivi, né, sem sequelas, né, trabalhando ali várias semanas nesse ambiente com bastante dióxido de carbono na atmosfera interna, né? Quer dizer, você tenta com isso cercar realmente todos os fatores que são inerentes à produção, certo? Você realmente consegue controlar os fatores que interferem diretamente na produção, o que é o que se deseja quando faz um cultivo protegido. Você fez um investimento importante naquela estrutura, né? Vocês viram lá que as estufas são com estrutura metálica galvanizada, né? Então, essa é uma estrutura que não é barata. Você tem os plásticos, que são o revestimento e que fazem o isolamento térmico, para não deixar o calor das estufas passar para o ambiente, né? Imagina que do lado de fora estava 5, 6 graus e a gente tentava manter 18 dentro da estufa, né? Então, era um grande consumo de energia também para fazer com que essa temperatura se mantivesse nesse patamar, né? De 16, 18, às vezes 20 graus, né? Por quê? Porque tudo isso são fatores que induzem a produtividade das plantas, né? Faz mais frio, tem menos insolação, ou tem falta d'água. Bom, tudo isso deprime a produção. Você tem disponibilidade plena de iluminação, você tem água à vontade. Bom, as plantas se desenvolvem com o máximo da sua capacidade. É tão simples quanto isso que nós estamos conversando agora. Acho que tem mais uma, Tiago, que na sequência, como nós separamos aí, que é a estufa. Isso. Então, nós vamos perder um tempinho aqui conversando sobre isso, porque isso realmente. Isso aqui é uma estufa num país tropical, né? A tecnologia de construção dessas estufas eu aprendi na Colômbia, que é um grande produtor de flores, né? O que vocês estão vendo em produção aqui nessa estufa são cravos, né? Então, é a flor do cravo, obviamente, que não está aberta, né? Porque você vai colher ela. Acho que tem uma vermelhinha aqui, um pouquinho mais para cima, que realmente acabou passando, né? Mas você vai colher ela no ponto, exatamente, essa daí, para mostrar que é cravo da cor vermelha, né? Então, mas qual é o grande, vamos dizer assim, a grande sacada dessa estufa, né? Ela tem ventilação zenital, porque num país tropical, diferente dos países temperados, as temperaturas normalmente são altas, em determinadas épocas do ano, muito altas, né? Então, vocês podem observar pela estrutura do telhado que as águas do telhado são desemparelhadas. Ela não tem exatamente uma cumeeira, né? Existe um vão entre uma água e outra, exatamente para fazer com que o calor que fica armazenado dentro dessa estufa, ele possa sair. Porque, tudo bem, a planta gosta de temperatura, mas 22 é uma coisa e 36 é outra, tá certo? Nas nossas condições tropicais aqui, as estufas ou os cultivos protegidos, eles têm muito mais a função de evitar o excesso de umidade que você muitas vezes não consegue controlar num campo aberto, você não tem como controlar, tá certo? Você não vai botar um guarda-chuva em cima de cada pé de, sei lá, de soja ou de milho que você está, né, produzindo, cultivo a campo, se chove, enfim, né? Chove e lava tudo. Então, para você fazer esse cultivo aqui, que é o cultivo de flores, né? Imagina que se o botão começa a abrir e ele logo pega a umidade da chuva,
uma série de doenças vão aparecer e você provavelmente vai ter que fazer ou um controle com algum defensivo, né? Ou vai eventualmente até perder por qualidade, por manchas que vão se desenvolver, fungos que, na verdade, vão contaminar essa flora. Então, o ideal dessa cultura, desses cultivos protegidos, é que você tenha as condições controladas, toda a umidade é aportada através de irrigação, né? E quer dizer, a iluminação vem através do plástico, né? Vocês veem aqui, podem reparar que isso aqui é um filme plástico que até já está um pouco translúcido, né? Então, uma parte da radiação solar aqui acabava sendo ou perdida ou não absorvida internamente, né? Era refletida pelo próprio plástico da estufa, mas ainda assim eram condições favoráveis. Esse tipo de filme plástico, você, de tempos em tempos, a cada 2, 3 anos, depende muito da qualidade dos aditivos, né? Mas você é obrigado a substituir, né? Mas quando construí essas estufas lá na região de Itapetininga, né, aqui no interior de São Paulo, né, eu na época era vinculado à cooperativa Olambra, né, minha produção era comercializada através da cooperativa Olambra, e os produtores holandeses, que sempre fizeram, e até hoje fazem, né, estufas muito parecidas com as que eles conhecem lá na Holanda, aquilo não se adapta às nossas circunstâncias, né? Então você tem excesso de calor, falta de ventilação e problemas decorrentes dessa falta de ventilação. Um deles, por exemplo, né, nós comentamos isso numa outra live que nós fizemos, né? Nessas estufas, inclusive, aí de Itapetininga, eu cheguei a fazer um experimento injetando dióxido de carbono líquido, né? Foi a Liquid Carbonic que me forneceu, né, uns cilindros, e a gente injetava o dióxido de carbono enfim, na água da irrigação, né? Os gotejadores, na hora que, enfim, gotejavam e soltavam as gotículas de água, parte do gás que estava dissolvido na água, então se dissociava e passava para a atmosfera, e os testes que eu fiz lá durante o experimento, eles me forneceram o CO2 líquido sem custo, né? A gente pode observar diferença, né, entre a parte que era irrigada com o suplemento de dióxido de carbono e a parte que era irrigada como testemunha, né, sem o suplemento de dióxido de carbono, mostrando mais uma vez que é fundamental para o desenvolvimento vegetal a presença do dióxido de carbono, né? Essa nossa conversa, ela surgiu por um vídeo que o professor Tiago me mandou, mostrando uma cultura de tomate, né? Um experimento aqui, acho que no experimento não, uma empresa aqui no centro-oeste brasileiro, desenvolvendo a sua cultura de tomate dentro dessas estufas, né? Então, o que acontece? O tomateiro é uma planta que adquire um porte grande, né? E como nós já falamos também em outras ocasiões, é uma planta, né, muito suscetível a doenças de solo. Então, você consegue, quando você passa a fazer cultivos protegidos, inicialmente até você pode cultivar no próprio solo. Você acabou cobrindo, né, com a estrutura. Mas no decorrer do tempo, o que acaba se fazendo é migrando para produção, além do cultivo ser protegido, é um cultivo feito sem solo, é um cultivo feito com substratos que podem ser naturais ou artificiais, nós também já falamos sobre isso. Aqui você tem, olha aí, um bom exemplo, Tiago. Isso aqui é a cultura do morango. Vocês estão vendo pendurados aqui, né, nessa lateral, bem onde o Tiago está mostrando aqui, exatamente os moranguinhos pendurados, né, sobre uma lona plástica, né? Essa estrutura aqui, o produtor ainda está cultivando o próprio solo. Ele fez com um maquinário
que é comum nessas propriedades, né? Um maquinário de pequeno porte, mas que consegue trabalhar aqui dentro, né? Você faz uma lombada no chão, né? Cobre essa lombada com plástico. Antes até de passar o plástico, você passa o sistema de irrigação. Então, esses canteiros estão sendo irrigados por baixo do plástico. Você tem aqui o ambiente ideal, tá certo? Você tem um ar seco e toda a umidade que a planta precisa sendo aportada nas estufas, né? Então, realmente é o mundo ideal para essa cultura. Mundo ideal por quê? Bom, no caso do moranguinho, o fato dele eventualmente encostar no solo, né? O morango não é como, não sei, vou dar um exemplo grotesco aqui. A banana, por exemplo, tem uma casca espessa, né? Todo mundo está acostumado. A maçã, por exemplo, tem uma casca bem mais fina. No caso do moranguinho, não tem casca. O fruto é tão tenro que, se ele encostar num solo vivo, o próprio solo, bactérias, leveduras, coisas que estão no solo, né, um solo vivo, como eu salientei, vão começar a contaminar o morango, né? Então você vai ter uma fruta manchada ou eventualmente até já em início de estado de decomposição, né? Por isso é que se faz esse trabalho todo, né, de proteger o solo e, ao mesmo tempo, proteger o fruto, né? Então, tem várias culturas que utilizam esse sistema de produção, né? Melão, né? Eu trabalhei na Espanha também numa época em que se produzia melão galha, né? Que é aquele melão que tem ele é pequenininho e a casca dele é todo reticulado, um melão muito doce, né? Uma delícia. A minha esposa sempre compra para mim aqui. E é muito, muito gostoso. E depois, o que a gente fazia? Como o melão é uma cultura muito rápida, né? Ele rapidamente se estabelece e logo você retira a cultura, numa outra época, logo a seguir, você plantava morango em cima dessa estrutura de lombada, que lá na Espanha era feita a céu aberto, né? Então, como até nós comentamos antes, né, Tiago, hoje se utiliza muito esse termo, plasticultura, né? Todo mundo, ou muita gente acha que o plástico é um tremendo de um problema, mas na agricultura, olha aí, ó, olha que beleza, que boa imagem para ilustrar isso que nós estávamos falando. Aqui, o moranguinho está praticamente suspenso, né? Essa fruta vai ficar sem nenhuma mancha. Esse primeiro que está aqui quase no ponto de colheita, né? Você, quando levar ele para a caixinha, ele não tem nenhuma mancha, porque ele praticamente não ficou encostado no solo, né? E vocês estão vendo aqui uma almofada de substrato, né? Esses moranguinhos, o morangueiro, perdão, a planta aqui do morango está plantado dentro desse substrato. Aqui dentro tem a irrigação, aqui dentro tem todas as condições. E vocês podem observar também a altura que está o canteiro para evitar que a pessoa fique de cócoras ou trabalhando agachado o dia todo, né? Em resumo, né, o que nós vimos aqui? Você faz um grande investimento numa área relativamente pequena, né? E para conseguir rentabilizar esse cultivo, o que você faz é trabalhar normalmente com cultivos, com plantas, né, com culturas que, no final das contas, vão produzir produtos que têm alto valor agregado, né? Então, frutas como tomate, como nós falamos, como o moranguinho que vocês estão vendo aqui, ou flores, né? Enfim, você utiliza esses cultivos que têm bastante investimento por área, exatamente para produzir as culturas que são mais sensíveis, né? Eu vou voltar a falar um pouco sobre a história do tomateiro, Tiago, porque eu acho que é bastante emblemático, né? Não, perfeito. Eu quero saber, assim, porque Se aquele vídeo. você. Pode falar. Pode falar, Não, pode falar. se você não protege a cultura, tem épocas do ano que são bastante favoráveis para a produção, né? Você tendo água para irrigar o campo,
você pode, inclusive, produzir tomate a campo, né? Sem a estufa. E isso acontece, na verdade, é o que mais acontece, né? Mas vamos lembrar, é uma época, vamos supor, né, uma época que tem menos chuvas, né? Bom, cada vez que vem a chuva, né, a chuva compromete, a chuva molha toda a parte aérea, molha, inclusive, os frutos que estão em desenvolvimento, né? Dependendo da intensidade da chuva, pode produzir pequenos danos, né, na superfície do fruto e nas folhas, né, propiciando, inclusive, o desenvolvimento de doenças, de fungos, de bactérias, coisas que estão no ar. Então, você faz o cultivo protegido em épocas em que as condições naturais normalmente não são as mais favoráveis, né? Vou voltar aqui à minha experiência com as flores, né? Tem o crisântemo, né? O crisântemo, que é uma flor que é bastante conhecida, tem uma determinada época do ano, isso é muito curioso, o crisântemo você induz a floração pelo comprimento do dia. Então, no verão, você tem que sombrear o campo, porque senão, logo que ele começa a se desenvolver, ele logo entra em floração, e no inverno, você tem que iluminar o campo. Por quê? Porque você quer que ele se desenvolva, pelo menos durante um período, sem flor, para ficar com uma haste grande e, portanto, com reservas para poder sobreviver como flor cortada, né? São muitos detalhes, talvez tenha acrescentando aqui uma série de complicadores para isso, mas é uma característica, né? Então, o que acontece? Para você sombrear o campo, você praticamente está fazendo uma estufa, né? Para iluminar o campo, é mais simples, né? Então, a cultura do crisântemo no inverno tem mais oferta de crisântemo, porque é mais barato produzir o crisântemo no campo do que no verão, né? Onde você precisa sombrear o campo e você praticamente precisa de uma estrutura que é uma estufa, que custa mais caro e que, portanto, não são todos os que vão investir, né, enfim, para produzir, né, esse determinado cultivo. Então, com esses detalhes todos, Tiago, acho que a gente já pode começar a fazer aqui um belo resumo de todos esses fatores que nós comentamos. Acho que tem mais alguma imagem. Essa última aí. Essa daqui vocês podem observar já o porte das plantas, né? Então, são plantas que realmente adquirem um porte, vamos dizer assim, uma altura, né, no seu desenvolvimento importantes. Essas culturas são as que não podem ser desenvolvidas, por exemplo, em fazendas verticais, né? Vamos lembrar um pouco, nós fizemos recentemente uma live com o Nicolas, né? O autor do livro Agradeça aos Agrotóxicos. Como é que é? Exatamente. Agradeço aos agrotóxicos por estar vivo. Pois é. É uma leitura que eu recomendo a todos, porque é um tema muito interessante, né? Nós falávamos com o Nicolas nessa última live que nós fizemos, né, que está disponível aí no canal do professor Tiago, sobre a tecnologia no agronegócio, né, o desenvolvimento da tecnologia no agronegócio. Então, o que há de mais, vamos dizer assim, a tecnologia mais inovadora, o que há de tecnologia de ponta hoje, são as fazendas verticais. Nessas fazendas verticais, você supre a necessidade de iluminação das plantas com lâmpadas, né? Lâmpadas de LED que emitem aquele exato comprimento de onda que é o que as plantas usam para fazer a fotossíntese. Então, quando eles desenvolveram essas lâmpadas, descobriu-se que elas são lâmpadas bem econômicas, ou seja, o custo de manter essas lâmpadas acesas é comparativamente vamos dizer assim, baixo, né? E, portanto, você pode fazer vários andares. Essas são fazendas verticais que têm, na verdade, canteiros que se sobrepõem um ao outro. E o teto de um é praticamente o fundo do de baixo, né?
E assim você monta vários níveis de cultivo, todos os fatores estão sendo controlados dentro dessa estrutura, né? De novo, a ventilação, o aporte de dióxido de carbono, porque uma das questões que logo que o Tiago me mandou o vídeo da cultura do tomateiro lá, eu comentei com ele, quer dizer, a cultura tem um porte tão alto, né, que tem tanta massa verde dentro da estufa, que se você não ventilar essa estufa, vai faltar dióxido de carbono, né? E, portanto, essas plantas vão ficar em inanição, não vão conseguir fazer a fotossíntese, né? Já falamos sobre nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, os nutrientes, né? Esses que eu citei são os macro, mas depois você tem os micro. Você precisa dessa mistura toda. Agora, se não tiver dióxido de carbono, não tem Não adianta nada. Não adianta nada, né? Então, esses cultivos protegidos, por mais que você tente evitar a perda de calor, por exemplo, isso é muito típico no hemisfério norte, né? Em locais onde faz muito frio, no inverno, né? Você tem que deixar um mínimo de ventilação, porque senão o estoque de dióxido de carbono aprisionado dentro daquela atmosfera contida da estufa, ele vai se exaurir rapidamente. As plantas estão ali capturando, sequestrando esse dióxido de carbono para poderem se desenvolver plenamente, né? Então, voltando à história do tomateiro e do porte da cultura, é fundamental você aportar, né? Ou seja, através da ventilação natural, porque você imagina que numa sala fechada, né, a gente até usa, né, Tiago, esses exemplos, né, em salas de aula na Inglaterra, no inverno, já foram medidos, né, teores de dióxido de carbono dentro da sala de aula. Imagina a Inglaterra, no inverno, aquele frio, as janelas todas fechadas, né, a calefação ligada, né, para a molecada ali ter pelo menos uma temperatura aprazível. Bom, todo mundo respirando, o que acontece? Antes do recreio, CO2 lá? o CO2 está lá em cima, né? E o que mediram nessas salas de aula? Próximo do horário do recreio, ou seja, a hora que você abre a porta, deixa isso ventilar e tudo mais, abre talvez um pouco da janela, 2.000 ppm, né, de dióxido de carbono, né? E o que acontece com as crianças na Inglaterra? Ou o que aconteceu comigo? Não acontece nada. Gente, quer dizer, o dióxido de carbono não é um poluente, né? Não é um veneno. A gente fala sobre isso... Vamos contabilizar aí, Tiago, já vai fazer quase uma década, hein, amigo? Eu, pelo menos, há 8 anos. Eu, pelo menos, há 8 anos. Eu acho que eu já estou indo por aí também. Não, você é muito mais, Mário, porque quando eu comecei, eu já conhecia você pelo vídeo lá que você fez com o Ricardo, lá no programa de TV. Então, mas deve fazer uns 10 anos, deve fazer uma década já falando exatamente sobre isso, né? Que o dióxido de carbono não é um poluente, que ele é fundamental para a vida, tal e como nós conhecemos aqui no planeta, né? Eu não sei como é que é a vida em outro planeta, nem sei se tem vida em outro planeta, mas nesse planeta aqui, né? A vida que nós conhecemos, ela é baseada nesse que poderia ser considerado talvez um maior milagre, né? Quer dizer, um organismo a partir da insolação, né? Da luz do sol, da água, ele produz o próprio alimento, né? Quer dizer, a grosso modo, nós só temos 2 tipos de organismo aqui no planeta, tá certo? Tem os que produzem o próprio alimento, que são as plantas, as algas, né? Enfim, eles produzem o próprio alimento através da fotossíntese, e tem os outros que comem os primeiros, tá? Não tem muito mais, né? A gente já falou sobre isso também. Deve ter lá nas fossas das Marianas umas fumarolas, e tem lá umas bactérias e tal que vivem, enfim, num ambiente onde não tem luz. Mas 99,99,5% da vida nesse nosso planeta está baseada
nessa dicotomia, né? Ou você produz alimento ou você come quem produz, tá certo? Com todas as derivações, os animais, por exemplo, se você eles se alimentam do pasto, vamos falar no gado bovino, por exemplo, né? Que, aliás, tem sido muito maltratado e condenado recentemente aí, né? A turma fala um monte de besteira que no fim não se sustenta, né? Outro dia nós falamos também sobre o hambúrguer do futuro. Os caras estão querendo fazer cultivo de tecido para produzir uma massa de células para vender isso como hambúrguer. Enfim, E né? Lê reclama, lá. não, e reclama dos transgênicos, né, Mário? Pois é, pois é. Esses dias aqui no nosso grupo surgiu uma notícia muito interessante, né? Querendo condenar um movimento de vários ganhadores de prêmio Nobel, né? Um movimento esse que quer, vamos dizer assim, condenar o Greenpeace, né? Pelo fato de que o Greenpeace condena os transgênicos, quando o mundo inteiro sabe que os transgênicos são, né, sei lá, uma das melhores soluções, uma das melhores invenções que nós tivemos no passado recente. Né? Você consegue transferir para essas plantas características desejáveis, ou por deficiência de determinada vitamina, ou por um elemento, ou uma resistência a uma praga, a uma doença. Você transfere essas características e essa planta depois se desenvolve com muito menos necessidade de insumos. Né? Enfim, o assunto sempre acaba se conectando, né? Mas é importante falar, né, que o que a gente conhece, de tudo que a gente conhece, né? Aliás, eu recomendo que os que estão nos assistindo aí agora, procurem no canal do professor Tiago um vídeo, uma live que a gente fala especificamente sobre transgênicos, né? E esse vídeo é super interessante. Os que querem se aprofundar no assunto, recomendo que procurem no canal do professor Tiago aí esse vídeo, em que eu acabei participando também, muito interessante, em que a gente fala sobre como é que foi o desenvolvimento, né, as várias etapas. O homem deixou de ser um caçador-coletor, passou a fazer agricultura e a criar animais. Né? E se nós somos o que somos hoje, nós somos em função desse desenvolvimento. Né? Quer dizer, nós não precisávamos mais sair no meio do mato para abater uma caça, né, ou para coletar frutos ou grãos, ou qualquer. Não, nós passamos a cultivar isso. Né? Quer dizer, como é que agora as pessoas querem reverter, né, isso que foi a base que nos trouxe até aqui e dizer que tudo isso está errado? Né? Não podemos, né, mais produzir os animais, porque os animais eles sofrem na hora do abate, enfim, um monte de besteira. Né? Quer dizer, gente, nós precisamos de proteína, fundamentalmente. Né? São 20 os aminoácidos essenciais que o nosso organismo não é capaz de assimilar. Para a gente se constituir, se desenvolver, as mães que estão nos assistindo e que querem criar bem os seus filhos, pelo amor de Deus, não restringam a dieta dessas crianças. Né? Essa besteirada de veganismo e não sei o quê, vegetarianismo, não tem. O cérebro é gordura. Se você não ingerir gordura, como é que você vai formar o cérebro? Tá certo? Obviamente que tem parte da gordura que o seu próprio organismo é capaz de sintetizar, mas a partir de coisas que você consome. Né? Não sei, são tantas as inovações e muito do que, aliás, palavra da moda hoje em dia, né? Fake news, né? São tantas as fake news que estão aí no mercado e no dia a dia, né? E inundando a cabeça das pessoas, as pessoas, sinceramente, não conseguem nem pensar direito. Né? Os que têm essa possibilidade, conversem um pouco com seus pais ou com os seus avós, né? Procurem entender, hoje em dia, até os seus bisavós, né? Que muitos estão vivos por aí, conversem com eles para ver como a vida era dura até muito pouco tempo atrás. Muito pouco tempo atrás. Esse nível de desenvolvimento que nós temos hoje, né? Saneamento, enfim, comida abundante, tudo isso
se deu num passado muito recente, né? No século XIX, por exemplo, Londres, né, era uma das cidades, se não a cidade mais poluída do mundo. O rio Tâmisa era quase o que é o nosso rio Tietê, aqui em São Paulo. Né? E como é que eles despoluíram? Bom, enfim, pararam de consumir carvão, né? Houve a Revolução Industrial, que no início era tocada pelas máquinas a vapor, até que a gente descobriu um combustível mais eficiente, com maior poder calorífico, com menos emissão de poluentes. CO2 não é o poluente, mas, enfim, todos os outros, né, a fuligem, o enxofre, uma série de outras coisas que contaminavam o carvão que o pessoal queimava, né? Essa era a grande poluição de Londres, fora os esgotos, né? E que você vê isso nas grandes cidades. Você vai, não sei, em Roma e visita a parte antiga de Roma, há 2000 anos atrás, tinha um montão de gente morando lá. Como é que esses caras sobreviviam? Os caras fizeram um sistema de saneamento, né? Enfim, boa parte da cidade da Roma antiga tinha lá cloaca máxima, né? Eles jogavam, enfim, né, os resíduos que eles produziam, e isso era levado para um local, pelo menos era afastado. Quer dizer, todo esse desenvolvimento se deu por esse acúmulo, né, de tecnologias que foram sendo desenvolvidas e que nós acabamos assimilando. Agora parece que o que nós temos hoje sempre foi assim, não há mentira, ou não há inverdade maior do que essa, né? Isso aqui é uma conquista diária, né? Nós estamos evoluindo constantemente. A turma acha que, né, os millennials, né? Hello, millennials! Vocês que acham que o mundo é do jeito que está aí fora, com internet, com iPhone, com não sei o quê. Hello! Wake up! Né? Vamos revisitar um pouquinho a história recente para ver que até muito pouco tempo atrás nós não tínhamos nada disso. Né? E a sobrevivência era duríssima. Né? Minha família, que vem de médicos, né? Tem um irmão que é médico, que mora nos Estados Unidos, que está lá há mais de 30 anos. Né? Na época da faculdade, nós moramos, estudamos junto, nós tínhamos lá um livro, ele tinha um livro, né? Falava sobre 100 anos de medicina. Nós estávamos na faculdade no início dos anos 80, né? Imagina, em 1880, em Harvard, nos Estados Unidos, o que é que eles faziam? A Faculdade de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, eles não conheciam asepsia, ou as noções de asepsia que nós temos hoje. Né? Como meu pai dizia, micróbio para eles era de barata para cima, era o que dava para ver. Né? Não se sabia, até a invenção do microscópio, da vida microscópica que está aí em tudo. Né? Os professores da Faculdade de Medicina de Harvard levavam os instrumentos cirúrgicos, né? O bisturi, as tesouras e tal, levavam no bolso do jaleco. Né? Ele fazia as intervenções do paciente e, se esse cara sobrevivesse, era realmente por um milagre. Né? Porque era um ambiente no qual se desconhecia praticamente tudo que a gente conhece hoje. Né? Você fala, mas os caras né, em Londres, no século XIX, não sabiam o que era saneamento? Bom, eles tinham noções, mas não da contaminação como acontece hoje. Né? Cólera. Né? Quantas epidemias nós tivemos na Europa, principalmente, né? E que devastaram e assolaram o continente europeu, né? Uma após a outra, por questões de excesso de gente. Excesso de gente, naquela época tinha muito menos gente do que é hoje, mas basta se aglomerar um pouco mais. Não sei se nós estamos nos desviando muito, Tiago, mas acho muito interessante falar sobre isso. O índio brasileiro, por exemplo, nunca edificou, né? Nunca construiu assim nada de muito significativo. Por quê? Porque rapidamente ele descobriu que a virtude, né, para sobreviver nos trópicos era se adaptar às circunstâncias. Então o cara fazia lá uma choupana, né, uma maloca, reunia lá a família perto de um curso d'água, vinha a época das chuvas, se ele estivesse muito perto, a água do rio subia e levava a maloca embora. Se ele estivesse muito longe, tinha que caminhar muito para ir e voltar e tal. Então, eram
povos quase nômades, né? Completamente diferente dos astecas, dos incas, dos maias, aqui nas Américas, e, enfim, né, dos povos europeus, que desde, sei lá, 10 mil anos, 12 mil anos, quando o homem começou a fazer agricultura e pecuária, né, nós começamos a nos fixar, deixamos de depredar o ambiente, né, de sair caçando, e matando animais e coletando as coisas na vegetação nativa, e passamos a conduzir isso. Então, esse desenvolvimento todo veio em função do acúmulo de conhecimento, de experiências, de tecnologia que a gente tem, né, ao longo de todos esses anos. Né? Perfeito. Mário, deixa eu só fazer uma pequena pergunta, né, que já estamos chegando já no limite do horário. Me diz uma coisa, você tem alguma ideia, alguma noção, tá, de, por exemplo, uma cultura, vou citar o exemplo do tomate que você falou, o tomate cultivado no campo normal e o tomate cultivado na estufa. A diferença de produtividade, de perdas, né, e de ganho de tamanho da planta, tamanho do fruto, tem uma relação disso aí? Sim, claro, claro. Dentro da estufa, onde todos os fatores são controlados, como a gente já falou, a planta consegue exprimir todo o seu potencial de produção. A produtividade nos cultivos protegidos é bem maior, né? Mesmo que seja um cultivo a campo irrigado, você vai ter perdas por épocas em que choveu um pouco mais, tem um pouco mais de umidade no ar. Olha, fungos e bactérias que estão presentes em todos os lugares do mundo, né? Inclusive na Sibéria, na Antártida e tudo mais, existem fungos e bactérias que vivem e que se disseminam no ar, né? O ar contamina, né? Esses fungos e bactérias, com as condições, ou seja, com mínimo de umidade, eles começam a predar a cultura, né? Então, voltando, né, quer dizer, a história dos defensivos, houve um grande desenvolvimento na produção agrícola e principalmente um incremento na produtividade agrícola, porque a gente passou a controlar coisas que antes competiam conosco, né? Não sei, imagina, por exemplo, uma fazenda onde só tem tração animal, né? E o cara produz milho. Bom, parte do milho que ele está produzindo, ele precisa guardar para alimentar o cavalo, que junto com o pasto que ele come, parte da área, inclusive, ele está sendo perdida, né? Porque senão ele não consegue, ele sozinho, sem o cavalo, arar, preparar o solo, enfim, fazer o manejo que é necessário, né? Então, o desenvolvimento todo se deu pela, enfim, tratores agrícolas, a mecanização agrícola, né? Nós falamos rapidamente sobre isso no nosso último live aí sobre a tecnologia. Sugiro também que vocês procurem no canal do professor Tiago aí e assistam, né? Mas, em resumo, e respondendo à tua pergunta, né, os cultivos protegidos, as plantas produzem mais, a produtividade é maior. Parece um mundo ideal, né? Só que você está esquecendo que custa muito mais caro você preparar essa estrutura toda, construir uma estufa, manter o sistema de irrigação, quer dizer, existe um investimento na área produtiva, né? E que tudo bem, você faz isso para, como a gente falou, hortaliças, frutas, né? Mas você não vai fazer isso para soja, ou não vai fazer isso para o milho, né? O Brasil é o maior produtor de soja e grande produtor de milho também, que são hoje a base da nossa pecuária, né? A produção de frango, a produção de suínos, para citar esses dois animais que nós produzimos, né, para o próprio consumo, né, ela é toda baseada no binômio farelo de soja e milho. Né? A proteína está no farelo de soja e a energia está no milho, com o complemento, obviamente, da parte proteica também, porque no grão de milho você tem o germen, né? Enfim, o embrião do que seria a futura planta de milho. Isso você consome, você está assimilando essas proteínas, né?
Mas o teor de proteína do milho é muito menor do que o teor de proteína do grão de soja, né? Proteína do grão de soja que a gente consegue produzir hoje tão barato por uma simbiose que acontece nas raízes, né? Existem bactérias do gênero Rhizobium que fixam o nitrogênio do ar. Nós temos 78% de nitrogênio no ar, só que ele está numa forma que ninguém consegue assimilar, né? Pois existem mecanismos, existem organismos, perdão, né? Que conseguem fixar o nitrogênio do ar. E esse nitrogênio do ar é o que faz com que a cultura da soja se desenvolva praticamente sem adubação nitrogenada, né? Por isso é que a gente consegue produzir uma proteína tão barata, né? A carne de frango hoje, né? O frango, não sei, na época da faculdade comia quase 3 quilos de ração para engordar 1 quilo. Hoje está por 2. Tá certo? Comeu 2 quilos de ração e ganhou 1 quilo de peso vivo. Mas como que é isso? Bom, melhoramento das espécies, né? Das raças, enfim, do próprio frango, né? Melhoria da produtividade no campo, né? Antigamente nós produzíamos muito menos, mas hoje a produtividade agrícola cresceu, né? Vamos voltar de novo à história da faculdade. Quando eu entrei na faculdade, que a cultura da soja estava entrando no Brasil, a produtividade era cerca de 800 mil quilos por hectare, né? Hoje é 4.500, 5.000, né? E se não for 4.000, o agricultor não consegue pagar os custos, né? Quer dizer, nós produzimos muito mais a um custo muito menor e, portanto, o alimento se tornou muito mais barato. Enfim, amigos, agradeçam não só enfim, ao desenvolvimento dos agronegócios, mas eventualmente até aos agrotóxicos, lembrando de novo aí o professor Nicolas, né? O Nicolas sobre... O Nicolas não é professor, né? Ele é... Jornalista. Jornalista, desculpa, Nicolas. Um abraço aí para você. Esse desenvolvimento todo veio porque a gente, na verdade, conseguiu controlar melhor os fatores que afetam a produção, né? Então, não tem pragas competindo, não tem doenças que contaminam ou que competem também com o desenvolvimento da cultura, né? Volta lá numa daquelas fotos das estufas lá. Você tem todas as condições ideais aqui, né? Quer dizer, não chove em cima, portanto, não tem excesso de água. Você dá para a planta exatamente a quantidade de água que ela precisa, né? A água essa que é reciclada, né? Vamos lembrar, porque vira e mexe a gente escuta aquela besteira de para produzir 1 quilo de carne precisa de 10.000 litros de água. Não existe essa conta, tá certo? Quem inventou isso está falsificando, torturando os dados para fazer com que vocês acreditem em algo que absolutamente não acontece, né? A chuva cai e o pasto se desenvolve, você esteja produzindo carne ou não, tá certo? O boi ingere o pasto, transforma ele em proteína de alto valor biológico, né? Mas ele sua, ele urina, ele defeca, quer dizer, ele não está sugando, né, as 10, né, 4 toneladas de água, não está sugando para produzir 1 quilo de carne. Isso faz parte de todo o ciclo da natureza, né? Então não me venham com essa conta, porque esse é um assunto que realmente, enfim, aqui não tem como prosperar, pelo menos numa conversa aqui conosco. Tá certo, imagina, né, o tamanho do boi, né? Se eles pegassem esse tempo todo e não jogassem água para fora. Então, quer dizer, ele só bebeu e não urinou nenhum dia, né? Não suou nada, não seria mais caro, você teria que comer carne de canudinho, né? De tanta água. Mas aqui para fechar essa história, Tiago, eu acho que vamos fazer um fechamento, né? O que a gente precisa realmente estar atento é a quantidade de inverdades, de fake news e de absurdos, né? Que são colocados todos os dias como se fossem verdades, né? E que acabam influenciando as pessoas, né? Um cultivo protegido, como esse do moranguinho que vocês viram, ali você não precisa fazer nenhum tipo de pulverização.
Por quê? Porque não tem contaminação de nada, não está chovendo, a cultura está protegida, não tem contaminação de nada aqui, então praticamente não tem o consumo de agrotóxicos, né? Se você estivesse tentando fazer esse mesmo cultivo no chão plano, sem irrigação, esperando que a chuva caísse para aportar a quantidade de umidade que a planta precisa para se desenvolver, obviamente que a produtividade seria muito menor, com frutos feios. E aqui, né, de novo, porque o orgânico. Não, o que tem de. Isso aqui talvez não seja nem considerado como orgânico. Né? Esse moranguinho, o primeiro que vocês estão vendo aqui, que muitos devem estar até com vontade de pegar para comer. Esse moranguinho aqui talvez não seja considerado como orgânico, porque ele não está sendo produzido no solo. Né? Então, existem conceitos que estão por trás desses termos que se utilizam. Né? Outro dia eu estava comentando na nossa última live também, né? Eu mexo com isso hoje, trabalho com isso, estava indo num supermercado, numa ala de um supermercado grande, né? Esses que tem um hipermercado, e tinha lá um corredorzinho, produtos saudáveis. Quer dizer, aquele corredor tem os produtos saudáveis. Quer dizer que todo o resto do supermercado tem produtos que não são saudáveis? Senhores, né? Quer dizer, vamos ser minimamente. O que é ser saudável? É sem lactose? Não sei. Eu tenho, né? Descobri, a gente já falou sobre isso, descobri recentemente que tenho intolerância ao glúten. Bom, come um pouco menos. Ou se você procurar e puder, hoje tem vários produtos dele, mas não é que o glúten faz mal. O glúten faz mal para mim. Né? Para a maioria das pessoas não faz. Né? Vamos parar de demonizar as nossas culturas e os nossos produtos, porque senão daqui a pouco você não vai comer nenhum derivado de leite, nenhum derivado de carne, não sei. Pode ser até que essa seja uma das alternativas, né? Mas, sinceramente, nós estamos longe, né? Longe disso. Né? Nós estávamos falando sobre essa história, né, Tiago, dos mitos, né, das coisas que se constroem, que se propagam hoje em dia, como se isso fosse realmente a verdade. E o que a gente tem? Um bando hoje, tá certo? De millennials aí, de pessoas que são facilmente influenciadas e que acabam adotando, né, assumindo como verdades essas besteiras que se falam por aí. Quer dizer, vamos, né, partir do que nos aproximou, a história do aquecimento global. Né? Cadê o aquecimento? Quanto aumentou a temperatura? Isso é por causa do homem? Nós temos farto material para demonstrar exatamente o contrário, que isso faz parte do ciclo da natureza, que a influência dos homens é desprezível, para não dizer insignificante ou nenhuma, né? Que a atividade humana influencia o planeta, isso é uma presunção que não tem tamanho. Agora, por trás disso, realmente tem um marketing que foi diabolicamente concebido, né, para o cara, por exemplo, passar a adotar um sistema de produção que custa mais caro, para passar a produzir ou consumir um produto que custa mais caro. Você inventa uma mentira ou defende isso com uma inverdade e faz com que o cara passe a consumir um produto que, no final das contas, custa mais caro do que o produto comum. Né? Voltamos à história lá do hipermercado, quer dizer que o hipermercado inteiro só tem produto ruim e aquele corredorzinho ali que tem o produto saudável entre aspas, né? Um monte de porcaria lá, aquilo é que vocês devem comer? Vamos ser sensatos, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá certo, Tiago? Perfeito, Mário, perfeito. Obrigado mais uma vez pela presença. E esse negócio das fake news aí me atrai bastante, tá? Vamos programar um videozinho aí, eu, você e Nicolas, de repente, sei lá, se você tiver mais uma pessoa para trazer, para a gente debater essa parte de fake news, a gente faz um apanhado e vai tirando algumas delas, ok? Boa, muito boa. É importante que as pessoas tenham acesso até ao contraditório, né? Porque senão, não sei, não quero entrar pela questão religiosa, mas enfim, parece um mantra, né? Uma coisa que todo mundo... É um dogma, né? Um dogma, ninguém contesta. Pelo amor de Deus, gente, vamos ser minimamente razoáveis, tá certo? Somos
como dizia meu pai, somos o que comemos. Tá certo? Eu sou gostoso pra caramba, hein? Ó! Dale, professor. Bom, Dale. obrigado aí pela presença mais uma vez, sempre muito instrutivo, muito elucidativo, tá? O Mário tem um blog aí que só é o maior blog, tá, da parte de aquecimento global no Brasil, tá? A grande face do aquecimento global. Tem milhões, sei lá, de visualizações. Né? Tem. Outro dia nós estamos beirando 500 mil, né? Aí, pô, não tem como. E é tudo em português, hein? Não, eu faço questão, eu comecei, se eu não me engano, foi. Ai. É mesmo, Thiago, já faz mais de 10 anos, bicho, porque foi em 2007 que eu acho que eu fiz o primeiro post no blog. É isso aí, ó. Então, 12 anos de informação, né? 12 anos de informação. Então, quem quiser, visitem lá. Deixem eu os vou seus deixar. Comentários lá também. Eu vou deixar o link do blog do Mário na descrição do vídeo, né? E vocês acessem lá. E é isso aí, pessoal. Obrigado, Mário, mais uma vez. Obrigado a todos vocês. Prazer, Thiago. Obrigado a todos que estão nos assistindo até agora. Um grande abraço, uma boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Até a próxima.